Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim, vamos conversar com a fisioterapeuta Michele Couto sobre síndrome de Down. Olá, doutora, seja bem-vinda aí ao estúdio do programa Saúde para você. Obrigada. Michele, fala pra gente primeiro, conceitua a síndrome de Down. A síndrome de Down, como você mesmo já disse, ela é uma doença genética. Ela é caracterizada por uma anomalia cromossômica, onde a gente vai ter um cromossomo a mais. Normalmente, nós temos 46 pares de cromossomo. O paciente com Down, ele vai ter 47 cromossomos. Então, a gente diz que a síndrome de Down é uma anomalia cromossômica do tipo numérica, onde vai sobrar um par de cromossomo, e esse cromossomo que sobra é justamente o 21. Então, é uma doença genética que se manifesta logo ao nascer. É possível, então, que os pais e também o pediatra, o ginecologista, o obstetra, logo ao nascer, faça o diagnóstico dessa síndrome. Ela se manifesta ao nascer e ela tem repercussões por toda a vida da criança, até na idade adulta, ela vai apresentar algumas alterações características da síndrome. Agora, Michele, por que uma pessoa tem síndrome de Down? Por que acontece desse cromossomo a mais? Bom, existem várias teorias que tentam explicar a etiologia da síndrome de Down. A teoria que é mais aceita, a partir de estudos científicos, seria o fator de risco da idade dos pais. Tanto o pai quanto a mãe, à medida que vão envelhecendo, a gente tem uma possibilidade maior de que tanto o óvulo quanto o espermatozoide apresentem essa alteração, que é um cromossomo a mais. Então, os estudos apontam que isso está mais ligado ao óvulo. Então, a mulher seria, então, a maior responsável pela síndrome. Porém, existem estudos que também apontam essas anomalias presentes no espermatozoide. Então, a causa é mesmo o fator de risco que está associado à síndrome de Down. O maior fator de risco é a idade, tanto materna quanto paterna. Então, a idade avançada. À medida que a mãe, tanto o pai quanto a mãe, avançam a idade, a partir dos 35 anos principalmente, o risco da síndrome de Down acontecer vai aumentando. Então, a incidência hoje, por exemplo, no Brasil e no mundo de um modo geral, tem aumentado, porque as mães têm optado por terem filhos mais tarde. E aí o risco da síndrome de Down acontecer aumenta à medida que a mãe acaba tendo uma gestação mais tardia. Agora, Michele, tem mais de um tipo dessa síndrome? Ela pode ser classificada de várias formas? Existem manifestações da síndrome de Down que podem ser de maior ou de menor gravidade. Então, uma criança com Down, ela é diferente de outra à medida que as manifestações que ela apresenta são mais leves ou são mais graves. Então, não existe um tipo 1, tipo 2 ou tipo 3. Existem o que a gente chama de fenótipo, que seria, então, a forma com que aquele gene defeituoso se manifesta. Então, tem crianças, por exemplo, que apresentam um quadro tanto motor quanto cognitivo mais grave e outras vão apresentar um quadro motor e cognitivo mais leve. Mas a gente não tem como classificar a síndrome de Down, em termos de escala. Mesmo com relação às manifestações clínicas que podem variar de uma criança para outra. Agora, qual que é o objetivo, então, da fisioterapia na síndrome de Down? A fisioterapia na síndrome de Down, ela vai atuar tanto nas desordens motoras, como também nas alterações cognitivas ou neurocognitivas. O nosso objetivo é estar abordando essa criança desde o nascimento, porque ela já vai apresentar algumas alterações motoras e cognitivas. Então, nós vamos abordá-la precocemente para que ela tenha a capacidade de desenvolver o aspecto motor e cognitivo mais próximo do padrão de uma criança normal. Então, o objetivo da fisioterapia é atuar de forma precoce, é possibilitar um ganho motor, um desenvolvimento motor próximo do normal e facilitar também o desenvolvimento cognitivo e também social e afetivo dessa criança. Então, a gente tem uma atuação global, juntamente com outros profissionais. Logicamente, a fisioterapia não atua sozinha. Agora, Michele, quais os problemas que uma pessoa que tem essa síndrome pode ter? Então, além das alterações dismórficas que a gente tem também as alterações sistêmicas. Então, um paciente com Down, ele pode manifestar, por exemplo, má formação cardíaca, isso é detectado logo ao nascer. Além disso, ele pode ter alterações também gastrointestinais, ele pode ter distúrbios hormonais, ele pode ter alterações neurológicas. Então, ela é considerada uma doença sistêmica. Todo o organismo, então, manifesta alterações que são próprias da síndrome. De um modo geral, a gente caracteriza as alterações do paciente com Down em dismorfias, em retardo mental e hipotonia generalizada. Isso caracteriza clinicamente um paciente com Down. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já.